Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar de pé, só para a gente fazer menção à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 13. Glórias ao nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me franqueia, por estar aqui ministrando a sua palavra. E também quero agradecer ao pastor Samuel, que me convidou para ministrar a palavra nesta noite. Amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo 13. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Você quer ouvir a palavra de Deus? Você ama ouvir a palavra de Deus? Glórias ao nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. Eu vou ler na versão dos irmãos. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade eu vos digo que o servo, o escravo, não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados, em outra tradução, felizes sois, se as praticardes. Amém? Tome teu assento. Pai, te damos graça por esta palavra, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concede. E nesta noite, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amados irmãos, quem almeja ser feliz? Quem aqui quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Nesta noite, eu quero vos trazer uma palavra que Jesus nos diz, uma receita para que nós sejamos felizes. O episódio que nós vamos pregar nesta noite é o episódio em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Eu quero que você volte agora a sua memória para o ano aproximadamente 33 depois da era cristã. Jesus estava na véspera da Páscoa, que era a festa dos judeus, a festa onde, já foi mencionado aqui nesta noite, onde se comemora a saída do povo hebreu da terra do Egito. É uma festa onde se comemora o Cordeiro Pascual, onde se comemora a grande libertação de Deus, com a mão forte, tirando o povo da terra do Egito. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que pouco antes desta festa, o evangelista Lucas, no capítulo de número 22, vai nos dizer, meus amados irmãos, que Jesus se reuniu no cenáculo que foi preparado e direcionado pelo próprio Espírito Santo para preparar a última ceia do Senhor, a última ceia em que Cristo participou com os seus discípulos. E a Bíblia diz no versículo de número 1 do capítulo 13 do Evangelho de João, a Bíblia diz que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até
o fim. Primeiro parênteses que a gente olha aqui nesse versículo é que Jesus sabia o plano que Deus deixara para ele. Jesus sabia que estava chegando o momento dele deixar esta terra, dele partir desta terra e voltar para o Pai de onde ele veio. Eu quero que você entenda nesta noite que Jesus, o próprio evangelista João, ele declara Jesus como Filho de Deus, como Verbo de Deus. No princípio era o Verbo. Quem é este Verbo? Jesus. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo, por meio dele. Céus, terra, universo, Via Láctea, você, eu, os animais, a natureza, o mar. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que existe não passou a existir se não fosse da vontade dele. E aqui Jesus, no cenáculo, a Bíblia diz que chega aquele cenáculo, e ali estava servindo o jantar pascual, a festa. E a Bíblia diz no versículo de número 2, que Satanás, o diabo, já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, para trair Jesus. Já tinha um desígnio no coração de Judas de entregar Jesus para os soldados romanos, para os inimigos de Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus já sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Nada estava sendo surpresa para Jesus. Havia um plano eterno, um plano arquitetado de Deus para Jesus, para ele ser imolado na cruz do Calvário. E Jesus sabia do plano de Satanás que estava tramando contra Jesus. Mesmo assim, meus amados irmãos, Jesus não expôs Judas, Jesus não repreendeu Judas na frente dos outros discípulos. Mesmo assim, Jesus se levanta e pratica algo que chocou os discípulos naquela época. A Bíblia diz que Jesus levantou-se da mesa, e a mesa, meus amados irmãos, daquela época não era a mesa igual hoje, em que a pessoa senta, fica com os pés altos, não. Era uma mesa em forma de U, e as pessoas sentavam meio que deitado. E a Bíblia diz que ele entrou naquele cenáculo, provavelmente naquele cenáculo era de alguém que não tinha muitas posses, porque em toda casa em que tinha posses, havia um escravo que recebia os visitantes, e ali tirava a túnica, e ali lavava os pés para refrescar os pés dos hospedeiros. Provavelmente ali não existia, porque a Bíblia diz que eles já foram à mesa, mas Jesus levantou-se da mesa, tirou a capa, que é a sua túnica. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele pegou uma toalha, colocou na sua cintura, ele cingiu a toalha na sua cintura. E depois disto, pegou uma bacia d'água e começou a lavar os pés dos discípulos. Eu quero que você agora volte para o ano de 33, aproximadamente, e observe esta cena. Os discípulos ficaram estáticos, os discípulos ficaram sem saber o que falar. O que o mestre está fazendo? O que é isso? O Filho de Deus, o mestre, o Hamashia, o Messias, o Criador do universo, está se humilhando, está fazendo algo que não é próprio de um mestre, de um senhor, é próprio de um servo, de um escravo, de um menor, de um pequeno. E a Bíblia diz que Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Amados, Jesus, o Filho de Deus, ele se dispôs da glória, ele tirou a sua túnica, ele se
saiu da sua glória e se humilhou até a forma de homem, e foi até a morte, e morte de cruz. Imagine agora, irmãos, o Criador de todas as coisas se colocando na posição do menor da casa, se colocando na posição do escravo. Eu lembro de João Batista, quando ele chegou para ser batizado por Jesus, o João Batista olhou para você: opa, não, eu não sou nem digno de ser um escravo e desatar as suas alparcas, as suas sandálias, porque quem fazia isso era um escravo. Jesus falou: convém que cumpra-se a justiça de Deus. Me batize, João, porque eu vim para isto. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgates de muitos. Aleluias. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus começou aquela atitude. E quando ele chegou próximo de Simão Pedro, e Simão Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor. Senhor aqui, irmãos, é Senhor mesmo. Não é essa ideia de Senhor, igual a gente faz um pronome de tratamento, não. É Senhor. Os senhores, aquele que tem o domínio, aquele que é o rei. Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Há coisas que Deus muitas das vezes permite ou faz que a gente, num momento, não consegue compreender. Quantas das vezes a gente ora para uma pessoa ser curada. Às vezes está num estado de câncer, e a gente ora e fala: Senhor, cura. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, e o Senhor não cura, e a pessoa morre, e a gente não entende. Às vezes, Deus faz coisas que a gente não entende no momento, e Jesus está dizendo: olha, Pedro, há coisas que eu estou fazendo agora que você não vai compreender, mas lá na frente você vai entender. Inclusive, Pedro, você vai escrever sobre isso. Porque eu quero te trazer um ensinamento acerca do reino dos céus. Sabe por quê, irmãos? Em Lucas, capítulo de número 22, nesse mesmo episódio, o evangelista Lucas estava demonstrando que havia uma disputa de posição entre os discípulos. Um discípulo querendo sobressair outro discípulo, né, pastor Samuel? Pastor Samuel hoje na reunião falou sobre isso. Nós que estamos aqui pregando, não somos melhores que vocês que estão nos ouvindo. Somos todos servos um dos outros. E naquela época havia uma disputa entre os discípulos, querendo saber quem era o maior. Será que João é o maior? Será que Pedro é o maior? Será que Tiago é o maior? E Jesus diz em Lucas 22, 25, então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governantes vos chamarão amigos do povo, mas entre vós não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer, ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vós, eu sou como aquele que serve. Isso é evangelho. O evangelho, o maior se torna o menor, e o menor se torna o maior. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, não, nunca lavarás os meus pés. Interessante, meus amados, que Pedro deu um não para Jesus. E como os irmãos sabem, Pedro, ele era muito afoito, ele tinha muitas objeções, ele tinha uma mistura de humildade com orgulho. Ele falou para Jesus: mestre, como assim? Isso é função de um escravo. Isso é função do menor da casa. O Senhor vai lavar os meus pés? Jamais. Never. Nunca o Senhor vai fazer isso. Olha só, irmãos. Nem sempre, irmãos,
essa atitude que a gente pensa que é humildade agrada a Deus. Viu, pastor Samuel? Tem gente que sempre acha que a atitude dele de humildade é uma atitude que agrada a Deus. Se esta humildade não estiver baseada na palavra de Deus, isso não é humildade. Aleluia, isto é orgulho. Sabe por quê? Pedro queria impor condições à palavra e à vontade de Deus. Não é assim, irmãos? A gente chega para Deus e fala: Deus, não, assim não. Eu não quero que o Senhor haja assim. Eu quero é estar pregando. Eu quero é estar cantando. Eu quero que o Senhor cure. Eu quero que o Senhor faça assim. Eu quero que o Senhor faça assado. Senhor, usa aquela pessoa. Não, Senhor, usa aquela irmã fulana de tal. Não, irmãos. O agir é de Deus. É Deus que tem a palavra final. E acabou. E olha, irmãos, que é coisa tão importante. No versículo de número 8, na parte B, Jesus falou uma palavra tão dura. Ele disse assim, Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Irmãos, que palavra dura. Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. O que eu aprendo com isso, pastor Samuel, irmãos, obreiros, irmãos aqui? Esta passagem que Jesus mandou aqui, e que nos está nos mostrando nesta noite, não é uma mera passagem para você só ler e achar bonito. Não, isso aqui são princípios do reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus é diferente, como eu acabei de ler para você no capítulo de número 22. Os reis do mundo sempre querem ser bajulados pelos maiorais. Tapete vermelho, estrelas, status, títulos, posições. Mas no reino dos céus não será assim. No reino dos céus, os seus títulos, as suas posições, as suas autoridades devem estar debaixo da cruz. Deve estar submissa à cruz. Ah, pastor, mas eu tenho um anel, eu sou pós-graduado, eu tenho doutorado, eu sou advogado, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou juiz, eu sou promotor, eu preciso ter um tratamento especial. No reino de Deus não será assim. O maior deverá ser o menor. Se eu não vos lavar, você não terá parte comigo. Você quer ter parte com o reino de Deus? Submeta-se às leis deste reino. Vou repetir. Você quer ter parte no reino de Deus? Submeta-se às leis deste reino. E as leis deste reino é esta: o menor será o maior, e o maior será o menor. Quando Pedro ouviu esta resposta, ele disse: Senhor, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Aleluias. A resposta de Pedro, irmãos, aparentemente sincera, mas continua ditando condições a Cristo. Interessante isso, né? Aparentemente a resposta de Pedro foi sincera, mas ele ainda continua ditando condições a Jesus. E na igreja, irmãos, tem muita gente assim. Ele vem à igreja e diz: eu só vou servir a Deus se Deus me der isso, se Deus fazer isso com minha esposa, se Deus fazer isso com meu esposo, se eu cantar, se eu pregar, se eu orar, se não, eu vou cascar fora. Você está fora do reino de Deus. Você não dita regra, você é escravo, você é servo de Jesus Cristo. Servo não tem vontade própria, servo não tem vontade própria, servo obedece única e exclusivamente o seu Senhor. Amém? O servo, ele obedece única e exclusivamente o seu Senhor. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus falou para Pedro: Pedro, quem já se banhou
precisa apenas lavar os pés, porque todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso diz que nem todos estavam limpos. Aquele que já foi limpo pela palavra, Jesus está dizendo, ele não precisa tomar o banho de novamente, apenas lavar os pés. Amém, meu irmão? Você já foi limpo pela palavra de Deus? Você já foi limpo? Naquela época, as pessoas, quando iam à festa, tomavam banho, se perfumavam e iam para a festa. No caso aqui, a festa da Páscoa. E a Bíblia diz que, a Bíblia diz que as pessoas chegavam a casa, porque eles andavam no meio do deserto, eles sujavam apenas os pés. E o escravo chegava e lavava os pés para refrescar aqueles pés daquelas pessoas. E Jesus está dizendo, olha, vocês já estão limpos, vocês não precisam tomar o banho novamente, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa. Imagine a cena, irmãos, todo mundo calado, todo mundo de boca aberta. E ele vestiu a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês compreenderam o que eu estou fazendo? Vocês me chamam de mestre, de rabi e de senhor. E com razão, eu sou o mestre, eu sou o senhor. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Jesus falou, olha, vocês, se quiserem, devem lavar os pés um dos outros. Jesus falou, vocês devem lavar os pés um dos outros. Mas, Senhor, esta é a função do escravo, esta é a função do menor da casa, é uma função de menor importância, é uma função que ninguém dá nada por ela. Essa função talvez é a menor da igreja, esta função é a menor que todos menosprezam. Mas Jesus está dizendo que você deve praticar a função menor e se molhar e lavar os pés um dos outros. E Jesus disse, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Irmãos, no reino de Deus, não existe grandes. No reino de Deus só existe, pastor Flávio, servos. Por que tem muita gente, pastor Samuel, que frustra ao vir para a igreja? Você já viu a moda gospel? As pessoas vêm para a igreja, aí você olha assim, as pessoas vão lá para o Raul Gil, aí cantam, ficam famosos, e aquela coisa toda. De repente você só escuta, fulano abandonou a fé e voltou para a velha vida. Por quê, irmãos? Porque no reino de Deus, esse tipo de pessoa não se sustenta. No reino de Deus, esse tipo de atitude não tem permanência, porque o reino de Deus é o lugar de adoradores, é lugar de servos, é lugar de pessoas humildes, é lugar de pessoas que estão dispostas a servir o seu próximo. Quem está disposto aqui a servir o seu próximo? O reino de Deus não é para eu parecer. Pastor Francisco, mas você está falando assim, mas você está aparecendo aí, você está pregando. Irmãos, o chamado de Deus é igual. Deus te chamou para fazer alguma função na igreja, tem o mesmo valor do que a função do que eu estou fazendo aqui. É o chamado que Deus tem para cada um de vós. Se o teu chamado é para interceder, seja um excelente intercessor. Se o teu chamado é para piedade,
seja um crente piedoso. Se o teu chamado é para o aconselhamento, faça com destreza. Se o teu chamado é para ensinar, ensine com muita força e esmero. Pastor Samuel, e Jesus diz aqui, que no meu reino, o pastor Samuel não é maior do que a irmã zeladora da igreja que eles eram. Não. No reino de Deus, nós temos funções diferentes, sim. Mas para Deus todos somos servos. Todos somos servos de Cristo. Quantos servos de Jesus nós temos aqui nesta noite? E ele diz mais. Agora, que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Tem muita gente, irmãos, que está de igreja em igreja, pastor Samuel, à busca da felicidade. Eu conheço gente que não para em igreja, porque toda igreja ele acha um defeito. Todo lugar ele acha um problema. Ah, não fui com a cara do irmão, não fui com a cara do pastor. Não, essa pregação de hoje não me agradou. Não, esse irmão do louvor não canta bem. Eu quero a felicidade. E ele fica de igreja em igreja à procura da felicidade. Mas Jesus está dizendo aqui na sua palavra, que aquele que compreende o evangelho, aquele que compreende que o lavar os pés, que o serviço, que o ser servo, servir, isso te traz felicidade. Bem-aventurado no original significa feliz. Sabe, meu irmão, porque você ainda não é feliz, porque você ainda não se humilhou, porque você ainda não se tornou servo, você ainda se acha senhor, você ainda se acha o maioral, e por isso que a sua vida é uma vida de tristeza, de rancor, de disputa. Mas nesta noite a palavra de Deus ao seu coração: se torne servo fiel, que você vai achar a paz de Deus no seu coração, e você vai achar a felicidade. Amém, meu irmão? Porque uma coisa, irmãos, é conhecer. Outra coisa bem diferente é a praticar. Este é o ensinamento. Jesus disse: felizes serão se as praticardes. Tem muita gente, irmãos, que conhece a Bíblia. Uma vez eu fui evangelizar para um morador de rua. Eu citava João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu falava: se pois o Filho vos libertar, ele, verdadeiramente sereis livres. Conhece a Bíblia, mas não coloca em prática. Você quer ser feliz, jovem? Você quer ser feliz, senhor, senhora? Coloca o evangelho em prática. Passa a servir aos irmãos. Chega para o pastor Samuel, 2021 está chegando. Eu quero servir. Eu quero varrer essa igreja. Eu quero ser hospitaleiro. Eu quero ajudar os necessitados. Eu quero servir. Eu quero visitar os hospitais. Eu quero evangelizar nas praças. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu não quero aparecer. Eu quero servir. Você vai sentir uma felicidade, irmãos. Você vai sentir uma alegria. Você vai sentir uma paz de espírito. Você vai sentir a sua alma regozijando, porque Jesus disse que felizes serão os que assim praticam. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, a igreja de Filipenses, irmãos, estava tendo uma disputa, pastor Samuel, e quem era o melhor lá na igreja? Parece que a história sempre volta, né? Estava uma disputa, um querendo ser melhor, um queria pregar, outro queria cantar, outro queria isso, outro queria aquilo. Aí Paulo em Filipenses capítulo 2 disse: olha, Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é este? Sentimento de servo. Ele se dispôs da glória dele. Ele tirou sua coroa. Ele tirou suas vestes reais. Ele se humilhou em forma de homem. E na forma de homem ele se humilhou até a morte. E morte de cruz. Por amor a ti e por amor a mim. E a Bíblia diz que Deus, que sendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Irmão, servir tem que aniquilar-se. Pastor, servir é fácil? Não. A natureza humana pecadora, ela quer aparecer. Não, eu quero aparecer no YouTube. Não é, pastor Samuel? Eu quero cantar aqui, as pessoas no YouTube me ver. Eu quero. Então, para servir, você precisa se aniquilar. Aniquilar o seu eu. Morrer o seu eu, o seu ego. E colocar o seu ego debaixo da cruz de Cristo. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? A forma de quê? Servo. Servo no original, a melhor tradução é escravo. Doulos, no grego. O reino de Deus, irmãos, é diferente lá fora. Lá na tua empresa. Lá na política. As pessoas querem aparecer. As pessoas querem ser o maioral. Um disputa de um lado, o outro disputa de outro. Nos Estados Unidos, um briga de um lado, um briga do outro. Eu quero ser presidente. Não, eu que sou esse. No reino de Deus, não. O maior se faz o menor, fazendo-se semelhante aos homens e achando-se na forma de homem. Ele já se humilhou fazendo homem e achando-se na forma de homem, ainda se humilhou mais ainda, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Versículo de número 9 de Filipenses capítulo 2. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, aleluia, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Sabe o que vai acontecer contigo, meu irmão? Você que se humilhou, você que se tornou servo, o livro de Apocalipse diz que Deus vai colocar uma coroa e vai escrever um novo nome na sua testa, aleluia, símbolo de exaltação, e você vai ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O seu galardão não está aqui, o seu galardão está na glória. Deus vai te exaltar, meu irmão. Deus vai te exaltar naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus disse: e eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Coloque em prática a palavra de Deus. A partir de hoje, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Faz de mim. Fala que o teu servo ouve. Amém? Quem está entendendo a palavra? Você vai servir não somente aqui na igreja, mas você vai servir o próximo lá fora também. Você vai aplicar o que Jesus está dizendo, porque fazendo isso você vai ser feliz. E naquele grande dia, o Senhor vai te entregar um grande galardão para a glória de Deus Pai. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pregador, mas eu queria uma palavra de chave. Tá aí a chave. É a palavra de chave mesmo. Chave da alegria. Quem entendeu o que é a chave da alegria? Você vai ver, irmãos. Vai sair uma alegria do seu coração. Você encontrar um irmão necessitado. Você falar: meu irmão, o que você está precisando? Não, meu irmão, não estou precisando de dinheiro. Eu estou precisando de uma oração, de uma ajuda, de um aconselhamento. Meu irmão, nós vamos orar juntos. Nós vamos ler a palavra juntos. Nós vamos conversar pelo WhatsApp com as coisas de Deus juntos.
Hoje as pessoas usam a rede social só para o mal. Distanciamento social. E o WhatsApp é só para fofoca, é só para entretenimento. Use para a glória de Deus. Mande uma mensagem para a pessoa. Fala, olha irmão, estou sentindo a sua falta. Lógico, com respeito. Porque, meus irmãos, nós somos servos. Nós somos servos de Cristo. E toda a igreja está aqui como servo do Senhor Jesus Cristo. Você já olhou para o seu irmão ao seu lado e falou, meu irmão, eu estou aqui para te servir. Estou aqui para te amar. Eu sou um servo de Deus. Conte comigo, meu irmão. Conte comigo, minha irmã. Você já falou para o seu pastor, pastor, conte comigo 2021. O pastor fez a agenda hoje. Olha que não combinei com ele, viu? A palavra que Deus me deu hoje não foi combinado. Deus quer contar com servos fiéis para fazerem a sua obra. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Enquanto isso, a equipe de louvor vai louvar ao Senhor. Você que ainda precisa se tornar um servo. Você que precisa se quebrantar diante de Deus. Nesta hora, coloca sua mão sobre o seu coração. Fala, Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, quebra o meu orgulho. Quebra a minha prepotência. Me dá humildade, Senhor. Ensina-me a servir. Fale com Ele, feche seus olhos, não olhe para mim agora, não. É você e Deus. Você tem servido ao Senhor? Você tem servido ao próximo? Quantos pés você já lavou este ano de 2020? Quantas pessoas que passaram dificuldades você ajudou neste ano de 2020? Pastor, eu não me preocupei com ninguém, só me preocupei comigo. Meu salário está na conta. Que se vira o irmão, ele que busca a Deus. Meu irmão, não faça isso. Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Quando você chora com os que choram, você está lavando os pés do seu irmão. Aleluia, lavar os pés é símbolo de humildade, é símbolo de serviço, é símbolo de evangelho. Isto é o evangelho de Deus para a sua vida. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, a tua igreja. Meu Deus, precisamos aprender contigo, Senhor. Aprender de mim, que sou humilde e manso de coração. Pai querido, o Senhor precisa levantar uma geração de servos fiéis. E nesta igreja, Senhor, o Senhor vai contar com homens e mulheres que vão se submeter, Senhor, à tua palavra. Pai querido, levanta homens e mulheres, servos de Deus, que estão dispostos, Senhor, a lavar os pés, a praticar um serviço, a serem um menor para se tornarem um maior no reino de Deus. Pai querido, usa esse irmão, usa essa irmã para a glória do nome do Senhor. Louva a Deus em nome de Jesus. Aleluia! Adore ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Não se curve o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho. Você conhece o caminho. Onde eu vou. O caminho do Evangelho. O caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai. Oh, aleluia. Por mim. Não tem outro caminho. Eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores. Aleluia. Fará. Meu irmão, não tem outro caminho. O caminho é este, andai por ele. É o caminho do serviço. Aceite o Evangelho. Aleluias. Se
Se me amares verdadeiramente, Feche os seus olhos. guardareis os meus mandamentos. Guarde os mandamentos do Senhor. Orarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, Aleluias. o Espírito da verdade, que o mundo não pode. O mundo não entende isso, irmãos. Mas Ele habita O mundo não em vós entende. e estará em vós. Mas você entende. Sempre. Oh, glória. Aquele que tem os meus mandamentos Obedece. e os guarda, este é o que me ama. Aleluias. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Oh, aleluias. Guarda os mandamentos do Senhor Jesus. A Ele. Pastor Samuel. Oh, glória. Continue cantando. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluias. Faça esse propósito agora, em nome de Jesus. Senhor, eu desejo tornar-me servos. Eu desejo tornar servo do Senhor, desprendendo-se do mundo e das coisas que no mundo há, deixando o mundo de pecado, deixando o passado de pecados, deixando aquela situação que te embaraçava, deixando toda a mazela do mundo, deixando de adorar o príncipe deste mundo, deixando de fazer a tua vontade, a vontade da carne, a vontade do teu corpo, a vontade da tua mente, e passar a servir a Deus com autenticidade, servindo ao Senhor segundo a tua vontade. Quem tem esse desejo, faça esse compromisso nessa noite com o Senhor. Volte para Ele. Vinde a mim todos que estão cansados. Vinde a mim todos aqueles que estão sobrecarregados. Aprendei de mim que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, é manso, em nome de Jesus. Pai bendito, nós reforçamos a oração e te pedimos em nome de Jesus que esta pessoa se decida para Cristo hoje. Que ela volte para a casa do Senhor. Que ela volte a ser o servo que o Senhor, Pai, um dia o constituiu. Que nós venhamos aprender também, nós que já estamos aqui, Senhor, que o princípio da honra é a humildade. Que o princípio, Senhor, do reino do Senhor é sermos iguais. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti por Tuas misericórdias e por Tua bênção. Abençoe o Teu povo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoando, curando, dando livramento, dando vigor, restaurando a energia do cansado, repreendendo a enfermidade daquele que está aflito, daquele que está doente, daquele que está com diagnóstico, Senhor, de enfermidade no seu sangue, no seu corpo, no seu sistema circulatório. Em nome de Jesus, eu repreendo a enfermidade, eu repreendo o câncer, eu repreendo a diabetes, eu repreendo, Senhor, as dores no sistema circulatório, no sistema digestivo, no sistema nervoso, no sistema ósseo, no seu estômago, nas suas costas, no seu útero, mulher, em nome de Jesus. Seja curado agora, seja liberto agora, seja servo fiel, porque Ele é o Deus da cura, da paz e da alegria. Receba a sua vitória agora, no nome de Jesus. Receba a bênção. Esta igreja é lugar de bênção, de cura e de libertação. E a palavra de Deus diz para você servir com alegria. E então verás a glória e a bênção de Deus. Portanto, seja abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você tem força, fôlego, tribute ao Senhor uma linda salva de palmas, glorificando o nome de Jesus.
Oh, glória a Deus! Amém? Se decida para Jesus hoje. Hoje você vai falar: eu quero ser servos do Senhor. Voltando-se, aquele que estava afastado, volta hoje. Aquele que estava triste, desamparado, que não tinha mais fé e alegria, diga: Senhor, renova minhas forças hoje. Amém? Você pode ser assim, autêntico, servos do Senhor? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Se você quiser se decidir para o Senhor Jesus, faça-o agora. Se você desejar, levante sua mão. Se você quiser, coloque sua mão no seu coração, mas faça esse compromisso com Deus hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma boa semana. Te convide alguém, se puder, né? Nós estamos ainda em uma situação de pandemia, mas é possível acolher as pessoas com máscara, álcool em gel, tudo diante de uma segurança. Para sábado, às 19h30, 19h30, vamos começar o culto no mesmo horário, né? Programação, às 19 horas. Sábado, domingo às 19 horas, pela manhã, 9h30, nosso culto, comemorando nosso ano de aniversário aqui no Jardim Mangueiral. Seja convidado, meu convite, para te ver aqui, em nome de Jesus, com saúde, com bênção, para a glória do nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe os pais do Jesaías, Deus abençoe os visitantes, volte sempre. Deus abençoe os jovens e senhores aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus.